Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Olá, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Uma boa noite a você que nos acompanha aqui através das ondas da Rádio Boa Notícia FM. A nossa programação que está no ar desde as 20 horas até as 21 e na segunda edição à meia-noite. E para você também que nos acompanha aí no canal Saúde Mental e Resiliência, você que não teve acesso aos programas anteriores, se quiser ter acesso, acesse lá o nosso canal Saúde Mental e Resiliência, se inscreva e passe a acompanhar a nossa programação sobre saúde mental e resiliência. Aqui na programação é Padre Aires de Souza Santos, padre da Diocese de Balsas, Maranhão. É uma alegria estar partilhando com vocês esta reflexão sobre saúde mental e resiliência, que é fruto de um trabalho que venho desenvolvendo há anos. Fiz um trabalho empírico e resultou num trabalho de sistematização teórica e agora estamos tentando trazer para as pessoas uma linguagem compreensível, sem muitos floreios acadêmicos, para que a gente possa entender alguma coisa sobre a saúde mental no que se refere nesta relação interdisciplinar entre filosofia clínica e resiliência. Hoje nós vamos conversar sobre o tópico da estrutura de pensamento chamado de análise de estrutura. A análise de estrutura como tema da estrutura de pensamento, é um dos temas da estrutura de pensamento, está ligado à capacidade de análise da estrutura como um todo. Nesta metodologia de análise, trabalhamos de forma integrativa, dentro de uma metodologia integrativa que tem os seguintes passos sistemáticos. Primeiramente, é importante se fazer para analisar uma situação, problema, uma anamnese. Esta anamnese se leva em conta o problema que a pessoa traz, a queixa, o assunto. Esta anamnese é feita a partir da circunstância, ou seja, da historicidade do problema que esta pessoa traz. É feita também a partir da análise da categoria tempo, da categoria lugar, da categoria relação. Então essas categorias são muito importantes para situar o problema dentro de um contexto, de um contexto histórico da pessoa. Esta contextualização permite assim uma análise mais precisa da situação, consequentemente abordagem de perspectivas para solucionar o problema que a pessoa traz, a terapia. Então, feita a anamnese, é importante fazer um diagnóstico, ou seja, analisar a situação a partir da historicidade da pessoa. Então, o filósofo clínico Lúcio Packer desenvolveu uma tabela com vários temas que estão aí na nossa reflexão, já gravados aí no canal Saúde Mental e Resiliência. Esses temas ou tópicos permitem fazer uma análise da estrutura de pensamento. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o tópico análise de estrutura. Vamos olhar na primeira parte o aspecto da sistematização teórica desse
tópico. Depois vamos estar analisando a sua relação com os fatores da resiliência. Então vamos para a definição desse tema. Eu estava esquecendo aqui de falar dos outros aspectos, né? Por exemplo, o aspecto, eu falei da anamnese, do diagnóstico a partir da análise dos temas da estrutura de pensamento, e vem o planejamento, né, integrado. O planejamento integrado permite se verificar quais os fatores da resiliência que devem ser fortalecidos. Os fatores da resiliência são o otimismo, né, a aceitação, tomar decisões orientadas, deixar a condição de vítima, assumir a responsabilidade pela própria vida, construir rede de relações sociais saudáveis e planejar o futuro. Então, o planejamento leva à abordagem desses temas, né, ou tópicos da resiliência para fortalecer a pessoa na sua situação de vulnerabilidade. E depois é feita uma intervenção integrada, né, a partir de conversa, a partir de modos indicativos para a pessoa que ela deve fazer para restabelecer a sua vida ou o seu princípio de normalidade dentro do pensar, dentro do sentir e dentro do agir. Feito a intervenção, se faz uma análise sistemática, uma análise hermenêutica do processo, se avalia para se aprimorar para os passos seguintes. Muito bem, então vamos para a nossa definição do que é análise de estrutura. Análise de estrutura, podemos dizer que é uma qualificação da estrutura de pensamento do partilhante. O partilhante é a pessoa que partilha a sua vida, né, que vai à terapia, né, partilha um pouco daquilo que é, né, um pouco daquilo do seu ser, da sua história. E essa partilha é importante para se averiguar, se verificar a historicidade desta pessoa, ver como a pessoa se estruturou ao longo da sua vida, como ela foi construindo as suas conexões, né, e quais as possibilidades que ela aponta para resolver aquela situação que ela traz como problema na sua vida. Então, esta análise da historicidade permite ao filósofo clínico fazer uma categorização, que na filosofia clínica não é um termo muito apropriado, mas permite, depois de um longo processo de análise, o filósofo clínico pode, na sua análise da estrutura, dizer: essa estrutura é uma estrutura forte, né? É uma estrutura forte, é uma estrutura de pensamento fraca, é uma estrutura de pensamento maleável, né? É uma estrutura de pensamento permeável. Então, essa reflexão a gente pode estar aí aprofundando na concepção de Michele Paulo, né, que escreveu um livro, Compêndio de Filosofia Clínica, né, aí na página 78, ela dá estes termos como categorias de análise de uma estrutura de pensamento. Uma estrutura de pensamento pode ser forte, fraca, maleável, permeável. Ela não chega a especificar o que é uma estrutura de pensamento forte, né? Assim também como fraca, maleável ou permeável. Mas dá para deduzir que uma estrutura de pensamento forte é uma estrutura de pensamento que tem a sua autoestima, o seu empoderamento, digamos assim, lá para cima, que é capaz de se impor, né, de gerenciar com tranquilidade, serenidade a sua vida, né? Uma estrutura de pensamento fraco ou fraca, né, é uma estrutura de pensamento que permite, digamos assim, a interferência
de outras estruturas de pensamentos, e a estrutura de pensamento ela é abalada, né? Ela é desestruturada às vezes por conta da interferência de outras estruturas de pensamentos, né? Pessoas que desequilibram, pessoas que deixam a pessoa desconfortável no seu modo de ser, né? Ela se sente ofuscada, ela se sente, digamos assim, perturbada pela a estrutura de pensamento da outra pessoa, pela presença da outra pessoa, né? Nós falamos de estrutura. Então, isso seria mais ou menos uma estrutura de pensamento fraca, né? Uma estrutura que não tem constância no seu modo de ser. Ela aborda também o tema da estrutura de pensamento, da análise da estrutura de pensamento. O filósofo clínico pode perceber que uma estrutura de pensamento seja maleável, no sentido que ela está em processo de aprimoramento, né? de transformação, de adaptação, né? É uma estrutura que está assim se refazendo, né? Ela traz aqui também outro adjetivo, dizendo que a estrutura de pensamento pode ser analisada como permeável. Aquela estrutura que a pessoa permite que uma intersecção com outras estruturas, né? A pessoa adentra nessa estrutura, você conversa com a pessoa e você tem aquela sensação de entrar, né? na história da pessoa, na sua estrutura de pensamento, no seu modo de pensar, de sentir e agir, né? Tem pessoas que você conversa com ela, mas fica na formalidade, não tem aquela facilidade de adentrar na sua estrutura, né? Não tem aquela sensação de perceber que de fato a pessoa está por dentro da história, da vida da pessoa, né? Nós vamos voltar em seguida com a nossa reflexão sobre a estrutura de pensamento, sobre a análise da estrutura. Enquanto isso, vamos ouvir a música de Maria Bethânia, Quem Me Leva aos Meus Fantasmas. De que serve ter o mapa, se o fim está traçado? De que serve a terra vista, se o barco está parado? De que serve ter a chave, se a porta está aberta? Para que servem as palavras, se a casa está deserta? Aquele era o tempo em que as mãos se fechavam e nas noites brilhantes as palavras voavam. Eu via que o céu me nascia dos dedos, a ursa maior eram ferros acesos, marinheiros perdidos em portos distantes, em bares escondidos, em sonhos gigantes. A cidade vazia, da cor do asfalto. Alguém me pedia que eu cantasse mais alto. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva dessa espada? Quem me diz onde é a estrada? Aquele era o tempo em que as sombras se abriam, em que homens negavam o que outros erguiam. Eu bebia da vida em goles pequenos, tropeçava no riso, abraçava de menos. De costas voltadas não se vê o futuro, nem o rumo da bala, nem a falha no muro. E alguém me gritava com voz de profeta que o caminho se faz entre o alvo e a seta. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva dessa espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva dessa espada e me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva dessa espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva
aí, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Estamos de volta com a nossa reflexão, saúde mental e resiliência, trazendo aqui a nossa reflexão sobre análise de estrutura. Nós já vimos que é possível uma análise a partir de algumas categorias que permite a pessoa dizer que uma estrutura é forte, é fraca, maleável ou permeável, segundo a filósofa clínica Michele Paulo. Nós vamos ter também uma outra concepção da Mônica Ayub, no seu livro Para Entender a Filosofia Clínica, o apaixonante exercício do filosofar, na página 92, ela vai dizer o seguinte: o filósofo clínico fará análise da estrutura de pensamento do partilhante, observando se esta é rígida ou flexível em relação às determinações tópicas, permeável ou impermeável em relação aos estímulos do ambiente e à convivência com outras estruturas de pensamento. Vamos tentar destrinchar esta concepção da filósofa clínica, da filósofa clínica Mônica Ayub. Então, primeiramente, ela também faz aqui algumas análises. Ela diz que o filósofo clínico pode perceber que se uma estrutura de pensamento é rígida, ela acrescenta aqui um outro adjetivo que a Michele não acrescentou, uma estrutura rígida, aquela estrutura fixa, aquela estrutura compacta, que é difícil adentrar nessa estrutura de pensamento, aquela estrutura sistematizada, rigorosa, e ela acrescenta também um outro aspecto da estrutura, a estrutura flexível, ela coloca rígida de um aspecto, e outra estrutura que pode ser flexível, A Michele coloca o termo maleável, permeável, Uma estrutura flexível é uma estrutura que está num processo de adaptação, é uma estrutura que está, digamos, num processo de metamorfose, uma estrutura que é capaz de perceber contextos circunstanciais diversos, geográficos, e tentar se adaptar, porque ela é flexível, ela usa dessas flexibilidade para se adaptar. Mas ela coloca esta flexibilidade ou esta rigidez em relação às determinações tópicas, ou seja, tendo em vista os tópicos da estrutura de pensamento, por exemplo, como o mundo aparece, o que acha de si mesmo, o sensorial abstrato, as emoções da pessoa, os prejuízos que ela tem na vida dela, os termos que ela tem impregnado aí na mente dela, as buscas, por exemplo, o significado, as armadilhas conceituais, o valor que essa pessoa traz, enfim, vários aspectos. A partir desses tópicos se pode dizer se a estrutura de pensamento de uma pessoa ela é rígida ou flexível, a partir da compreensão da Mônica Ayub. E nesse sentido é importante também aqui trazer a reflexão do filósofo clínico José Maurício. Ele vai dizer o seguinte: esse tópico, que é o tópico da análise de estrutura, ele vai definir como uma síntese da malha intelectiva, ou seja, a capacidade da mente da pessoa. A partir deste tópico é possível se fazer uma análise, uma síntese do conjunto da estrutura de pensamento da pessoa. Ele vai dizer, organizar os tópicos em coerência com aquilo que é relevante na estrutura de pensamento da pessoa. Então, aí se observa os tópicos, a coerência desses tópicos em relação aos outros tópicos,
se pode fazer uma análise, aquilo que as outras filósofas clínicas disseram, né? Se uma estrutura é rígida, se ela é flexível, se ela é maleável, ou se é uma estrutura forte ou fraca, permeável, enfim. Então, aqui o nosso esforço é de olhar do ponto de vista pessoal, né? Então, da nossa estrutura de pensamento, né? Como é a minha estrutura de pensamento? Essa pergunta, do ponto de vista da autoclínica, é importante ser feita, né? Para que a pessoa possa se aprimorar, se refazer. Veja a sua estrutura de pensamento, como você se estruturou ao longo da sua vida, né? E essa estruturação lhe permite, digamos assim, ter uma estrutura de pensamento forte, ou permite ter uma estrutura de pensamento fraca, maleável, permeável, né? Flexível ou rígida, né? Então, como você definiria a sua estrutura de pensamento, né? Essa é uma pergunta muito provocante do ponto de vista pessoal. Então, nós vamos perceber que ao longo da nossa vida, em algumas questões, nós somos maleáveis, ou em outras questões nós não somos tão maleáveis. Em algumas questões a pessoa pode ser flexível, em outras questões a pessoa pode ser rígida, né? Então a gente pode estar diferenciando certos aspectos, mas no conjunto do nosso ser, da nossa estrutura de pensamento, como é que eu me definiria esse aspecto em relação à minha estrutura de pensamento, né? Então, isso é muito importante ter esta presença, né, na nossa mente, desta análise pessoal, né? Como nós percebemos, como olhamos para nós mesmos, para a nossa estrutura de pensamento. A minha estrutura de pensamento, ela permite uma comunicação, um diálogo, uma abertura para outras estruturas de pensamentos. Eu tenho certa flexibilidade para entender a representação do outro, o modo de ser do outro. Eu me conecto com o outro a partir de que aspecto, né? O que nós temos em comum, né? As intersecções que eu estabeleço com o outro são intersecções positivas ou negativas, confusas. Então, esta capacidade de análise ela é muito importante, porque nos permite assim estar refazendo a nossa vida, a nossa postura, controlando também a nossa própria estrutura de pensamento. Além de termos algo que nós vamos internalizando por conta da estrutura social, da estrutura familiar, do nosso processo de ensino-aprendizagem, nós vamos nos estruturando, né? E a partir dessa estruturação nós vamos, conforme as circunstâncias, conforme as necessidades, tornando prático ou para fora aquilo que está no nosso interior, né? Seja no aspecto espiritual, no aspecto intelectual, no aspecto emocional, né? No aspecto sexual, no aspecto relacional, profissional, quer dizer, em vários aspectos da nossa vida, aquilo que nós alimentamos, o nosso ser, a nossa mente, vai aparecer de forma fenomenológica, a partir do fenômeno da nossa ação, nós vamos estar colocando para fora, né? E nesta relação, é uma relação que normalmente acontece com o outro, né? Com o outro. Então, nesta relação com o outro, como eu avalio a minha estrutura de pensamento, o meu modo de ser, né? É importante perceber, olhar com objetividade para a nossa estrutura, para o nosso ser, para tentar refazer, educar alguns modos, né? Porque os hábitos que nós reproduzimos, eles não acontecem de uma hora para outra, né? É algo que nós vamos repetindo ao longo da nossa vida
até criar um padrão, né? Então, para a pessoa que tem que aprender a dirigir, no início é muito difícil, tem que aprender a dominar uma série de técnicas, né? Olhar para frente, para trás, através dos retrovisores, manter o equilíbrio, controlar a velocidade, a aceleração, enfim, tem que dominar muitas coisas. Depois que você domina tudo isso, você executa com tranquilidade, com facilidade, né? E o que eu quero dizer com isso? Para se criar um hábito, é preciso, às vezes, muitas práticas, né? Até se ganhar confiança. Então, às vezes, nós estruturamos a nossa vida, a nossa ação, criamos certos hábitos, às vezes não são tão bons, mas parece que são essenciais, né? A gente tem dificuldade de mudar certos hábitos na nossa vida. Então, a capacidade de pensar sobre os nossos hábitos, sobre os nossos impulsos, né? Então, tem gente que diz que é muito impulsiva, né? Que não se controla. Calma, então, você não nasceu assim, né? Você foi se tornando assim. Então, como ser diferente? Se o seu modo de ser está lhe incomodando, está lhe causando constrangimento, então vamos treinar um modo de ser diferente. Só vai depender de você, da sua vontade, da sua capacidade de se autodisciplinar e praticar certas vivências, certas experiências habituais que vão lhe permitir ter um padrão de relacionamento diferente. Isso é possível, né? Então, é importante fazer esta análise pessoal da estrutura de pensamento, né? Porque nós estamos fazendo esta reflexão, do ponto de vista mais teórico, sobre a análise da estrutura. Quando falamos análise de estrutura, pensamos na análise da estrutura da mente, né? Do pensamento de cada pessoa. Esta capacidade que nós temos que ter de analisar a nossa própria vida. Nós vamos agora para um momento musical, depois vamos estar relacionando esse tópico com os fatores da resiliência. Vamos ouvir a música de Lenine, é o que me interessa. Voltamos em seguida. Daqui desse momento, do meu olhar pra fora, o mundo é só miragem. A sombra do futuro, a sobra do passado assombram a paisagem. Quem vai virar o jogo e transformar a perda em nossa recompensa? Quando eu olhar pro lado, eu quero estar cercado só de quem me interessa. Às vezes é um instante, a tarde faz silêncio e o vento sopra a meu favor. Às vezes eu presinto e é como uma saudade de um tempo que ainda não passou. Me traz o teu sossego, atrasa o meu relógio, acalma a minha pressa. Me dá sua palavra, sussurra em meu ouvido, só o que me interessa. A
pausa do retrato, a voz da intuição, a curva do universo, a fórmula do acaso, o alcance da promessa, o salto do desejo, o agora e o infinito, só o que me interessa. A lógica do vento, o caos do pensamento, a paz na solidão, a órbita do tempo, a pausa do retrato, a voz da intuição, a curva do universo, a fórmula do acaso, o alcance da promessa, o salto do desejo, o agora e o infinito, só o que me interessa. Você está ouvindo Saúde Mental e Resiliência na sua Boa Notícia FM. É isso aí, caro ouvinte. Estamos de volta com a nossa reflexão, com esse tema interessante, análise da estrutura, esta capacidade de olhar as partes que compõem o conjunto do nosso ser, juntar estas partes e perceber como elas se relacionam e como elas formam o todo do nosso ser, da nossa vida, como esse todo se manifesta a partir da minha própria compreensão, a partir da minha própria análise sobre mim mesmo. E nesta análise sobre si mesmo é importante não só pensar a partir das minhas próprias categorias, mas pensar também aquilo que as pessoas dizem a meu respeito. Lembrem que Jesus, em uma certa ocasião, ele perguntou para os discípulos dele: quem dizem o que diz o homem ser o filho do homem? Então, e aí ele recebeu a seguinte resposta: alguns dizem que tu és João Batista, Elias ou algum dos profetas, enfim. E aí ele disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Messias, o Filho de Deus. Então, a partir desta concepção, nós vamos perceber que as pessoas às vezes nos veem de modo diferente. Muitas pessoas deram uma concepção errada a respeito de Jesus, que era João Batista, que era Elias, que era algum dos profetas. Mas, ao mesmo tempo, é importante entendermos que esses atributos que as pessoas, ou com esta comparação, as pessoas perceberam em Jesus alguma semelhança em relação a esses personagens da história. Por isso, confundiram pela a semelhança, as suas atitudes. Essas pessoas perceberam algo assim. Mas aquelas pessoas que estavam próximas, dentre elas Pedro, reconheceram que de fato Jesus era o Filho de Deus. Então, essa foi a definição correta. Então, a maioria das pessoas não vão saber, o que realmente nós somos, ou quem realmente nós somos. Isso aí é reservado a poucas pessoas que sabem realmente, conhecem um pouco de nós. Eu diria ainda que as pessoas nunca vão nos conhecer profundamente, porque o ser humano é incognoscível, é inefável. É o que diz Gabriel Maciel, Levinas. O ser humano é inefável, é incognoscível no seu modo de ser, mas criamos e damos a oportunidade para que umas pessoas saibam mais do que outras em relação à nossa própria vida. E isso é importante. Então é importante ter esta capacidade, esta percepção. Não vamos querer que todas as pessoas saibam realmente quem nós somos, porque isso é praticamente impossível. Quer dizer, as pessoas vão entender um pouco daquilo que aparece no nosso ser, e às vezes aquilo que aparentamos,
não é aquilo que realmente nós somos. Então não vamos ficar tão chateados se as pessoas entenderem ou nos verem de um modo diferente, né? Então é importante que saibamos quem nós somos. É o que dizia René Descartes: posso duvidar de tudo, mas uma coisa eu não posso duvidar, é que eu existo, quem eu sou, né? Então, isso eu não posso duvidar. As outras pessoas podem duvidar, mas eu tenho que ter certeza realmente a respeito do meu ser, da minha pessoa, da minha identidade, né? Eu tenho que fazer o esforço de conhecer a mim mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Esta máxima do oráculo de Delfos, né? que Sócrates aprofundou na sua filosofia. Quer dizer, o esforço de conhecer a nós mesmos passa pela a capacidade de pensar, estar atento à nossa capacidade de pensar, ao nosso pensamento, análise do nosso pensamento, análise do nosso sentido, das nossas emoções. É importante perceber como é que nós estamos nos relacionando com as nossas emoções. É importante perceber o nosso agir, como está acontecendo, se está dentro desta coerência, pensar, sentir e agir dentro de uma lógica pessoal. Então, esta capacidade de olhar o conjunto e perceber a coerência ou a incoerência no nosso modo de ser, nos permite assim fazer uma análise da nossa estrutura mental, da nossa estrutura de pensamento, e rever ou refazer algumas coisas na nossa vida, para que a gente possa operar com mais facilidade. Tem uma estrutura de pensamento, se ela é fraca demais, então vamos trabalhar para que essa estrutura seja mais forte. Se é uma estrutura que seja fixa, né, rígida, que não permite que outras pessoas interfiram, ou isso está dificultando a minha vida, então vamos trabalhar a flexibilidade, a maleabilidade, né, tornar essa estrutura mais maleável, né, ou permeável, né. Então é importante ter essa capacidade aí de estar trabalhando o nosso ser, a nossa mente, para que a gente possa ter uma reunião, não ia dizer uma reunião, mas assim, uma interação melhor, né? Uma interação melhor com as pessoas, né? Isso é muito importante. Então, nós vamos perceber que, conforme é a nossa análise da nossa estrutura de pensamento, ela vai permitir o desenvolvimento da resiliência, que é essa capacidade de ressignificar a vida, né, de atribuir significado, atribuir valor, refazer a vida. Isso é muito importante. Isso vai influenciar no nosso otimismo, na aceitação daquilo que a gente não pode mudar. Isso vai estar influenciando na nossa capacidade de tomar as decisões orientadas, vai estar influenciando na capacidade ou não de deixar a condição de vítima, né? Vai estar influenciando na capacidade de assumir a responsabilidade pela própria vida, na capacidade de construir rede de relações saudáveis com as pessoas, na capacidade de construir o futuro, né? Então, esses fatores da resiliência, eles se manifestam na nossa análise. Na nossa análise, nós vamos perceber o que precisamos melhorar na nossa vida. Se precisamos melhorar a aceitação, se precisamos melhorar o otimismo, se precisamos deixar a condição de vítima, se precisamos melhorar a capacidade de tomar decisões orientadas, de construir rede de relações sociais saudáveis. Percebemos que o nosso ciclo de amizade, por exemplo, é um ciclo de amizade complicada, né, que não ajuda, enfim. Então, vamos mudar. Você tem a capacidade de mudar, né? Você tem a capacidade de assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Então, esses fatores aí, esta capacidade de análise vai lhe permitir diagnosticar em relação aos fatores da resiliência, né? E ver o que pode ser feito para que a sua estrutura de pensamento ela opere
com mais facilidade, com flexibilidade, que ela se adapte às diversas situações que para você é importante, que ela faça as conexões, as intersecções positivas, boas, né, que você tanto deseja. Então, como fazer isso? Como estar tornando isso parte da nossa ação? É isso aí, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Se você ainda não se inscreveu no canal Saúde Mental e Resiliência, vá lá no YouTube, procure lá Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires, faça a sua inscrição, clique aí no sininho, dê um like aí para ajudar aqui na nossa programação. Até agora não temos nenhum patrocinador aqui do nosso programa, né? Então, aí se você que está ouvindo e quer patrocinar aí o nosso programa, que é uma iniciativa da Diocese de Balsas, com a minha participação, mas até agora não temos nenhum patrocínio, né? Então, os comerciais que ouvimos aí nos intervalos são comerciais da rádio. Então, no meu programa ainda não tenho nenhuma propaganda, alguém que financia aí, mas acreditamos que o assunto seja importante para o público, para as pessoas. A gente está aí trazendo esta reflexão toda terça e toda quinta-feira. Desejo a todos vocês que ficaram até agora conosco uma noite agradável, um dia agradável, que o Senhor os abençoe e os proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos ficar com a música de Titãs, É Preciso Saber Viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso
TV.